Quando Davi venceu o gigante Golias, e aí nós temos que entender que Davi já era conhecido de Saul. Saul já conhecia Davi, porque anteriormente Davi já estivera na casa de Saul tocando a harpa, porque Saul já estava perturbado por um espírito maligno. De repente Davi vai visitar os irmãos lá no acampamento dos filisteus, no acampamento de Israel, onde de um lado estavam os filisteus e do outro o povo de Israel. E Davi viu aquela afronta que o gigante Golias estava fazendo ao povo de Israel e Davi não aguentou. Davi falou, não pode, nós somos de Deus, nós temos Deus conosco, nós não podemos aceitar este incircunciso desafiar o povo de Deus. Eu vou lutar contra ele. E aí a Bíblia nos mostra que Davi, confiando no Senhor Deus, acreditando no poder de Deus, que já havia lhe concedido vitórias anteriores, Davi foi e venceu Golias. Apenas com uma pedra, Davi derrotou o gigante Golias. Aí diz o versículo que, no capítulo 17, no versículo 55, diz assim: quando Saul viu sair Davi a encontrar com o filisteu, disse Abner, o comandante do exército. Ele disse a Abner, comandante do exército, diz o seguinte: de quem é filho este jovem? Abner respondeu: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Mas será possível? Eu não acredito. Poxa, Abner não reconheceu que era Davi, embora Davi tenha levado alguns queijos para eles ali, a pedido do pai. Por que tem pessoas que não reconhecem quando o outro tem vitória? Por que tem pessoas que quando vence, passa a ser invejado pelos outros? E diz mais, disse o rei: permita-me, pois, pergunta, pois, de quem é este jovem filho. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, do gigante Golias. Então Saul lhe perguntou: de quem és tu, filho? Respondeu Davi: sou filho de Jessé, o belemita. Aí Saul deve ter lembrado: poxa, é ele que tocava para mim. Ele tinha o poder de tirar o espírito maligno da vida de Saul. Veja que Saul era um homem experiente na guerra, mas na batalha espiritual quem tinha experiência era Davi. Às vezes você é uma pessoa experiente nas batalhas materiais, talvez você seja um perito no que você faz, mas quando o assunto é espiritual, você não consegue sobressair. Aí você precisa de ajuda de alguém que entende o mundo espiritual para poder te ajudar de forma espiritual. Bem, Davi venceu o gigante, trouxe a cabeça do gigante, entregou na mão de Saul. Quando isso aconteceu, então eles saíram festejando, e o versículo 8 do capítulo 18 diz: então Saul muito se indignou, porque as pessoas diziam: Saul venceu milhares, né? As mulheres se alegravam cantando e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu 10 milhares. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Em outras palavras, eles diziam: Davi foi melhor. Davi foi mais vencedor. Davi foi mais vitorioso. E com isso, diz aqui o versículo, então Saul muito se indignou com aquelas palavras e desagradou em extremo. E disse no verso 8: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que falta para esse garoto aí senão o reino? Davi começou a ter ciúmes, porque ele viu que Davi tinha capacidade de vencer batalhas difíceis. Quando você começa a despontar, certamente alguém vai te invejar, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, aonde quer que você estiver. E diz então, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Ele passou a ter inveja de Davi.
ele passou a olhar Davi assim, dizer, sei não, esse garoto aí, sei não, hein? Porque Deus era com Davi. Você sabe, quando Deus é com você, os seus adversários começam a ter inveja de você. Agora, você não precisa ter medo. Você não precisa ficar assustado. Ah, mas são muitos os invejosos, pastor. Eu digo algo que é importante. Você tem que lembrar. Não se joga pedra na árvore que não tem fruto. Esta é a grande realidade. Se estão te invejando, entenda, é que você tem alguma coisa muito especial. Você tem algo importante dentro de você. Esta é a realidade. Quem não é invejado é que não tem nada a oferecer. Davi era invejado por quê? Porque o reino de Saul corria risco. Ele já pressentiu que Davi ia sentar no trono, que Davi seria maior. Algumas pessoas dizem, eu fico preocupado porque eu tenho tantos invejosos, eu tenho tanta gente que me inveja. Ó, meu amigo, é que você tem algo importante. Então não fica preocupado não, você tem que dizer graças a Deus. É que eu sou importante, eu tenho algo a oferecer, levanta a cabeça e siga teu caminho. E diz aqui o versículo, no dia seguinte, um espírito maligno veio sobre Saul e se apossou dele, que teve uma crise de raiva em sua casa. O Saul não aguentou, teve uma crise de raiva. E Davi, como nos outros dias, foi lá para dedilhar a harpa, para tocar a harpa, para aliviar aquela tensão, aquele espírito que se apossou de Saul, fazendo ele ter aquela crise. E sabe o que Saul fez? Saul trazia uma lança na mão. E diz a Bíblia que Saul arrojou essa lança contra Davi, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. Deus te dá a capacidade. Você sabe que Davi estava ali tocando, na maior boa intenção. Era o que Davi sabia fazer. A Bíblia fala que Davi sabia tocar e tocar bem. Verdade, Davi sabia tocar e tocar bem. Então Davi estava tocando ali e tal. Só que Davi era prudente. Davi era prudente. Deus era com Davi. Talvez você tenha sido perseguido. Há pessoas do seu lado, ao seu redor, pensando em cravar você na parede. Saiba de uma coisa. Diante de você está o anjo do Senhor. E tal como não foi possível encravar Davi na parede, porque Deus não permitiu, acredite, você também será protegido. Deus não vai permitir esse espírito mau destruir o seu futuro. A minha oração, meu amigo, é para que você tenha vitória. A minha oração é que você tenha sucesso. A minha oração é, tal como Deus protegeu a Davi, Deus te protegerá também. Vou pedir a proteção de Deus sobre a sua vida, pedir a Deus que assim como Ele foi com Davi, que Ele seja também com você, em nome de Jesus.